Se eu te dissesse que é possível desativar os gatilhos do mau comportamento do seu filho, você acreditaria? Você pode estar pensando, mas é mais uma promessa mirabolante de internet. Fica nesse vídeo até o final que eu te prometo que tudo que eu disser no final vai fazer todo o sentido. São 7 horas da manhã de uma segunda-feira e você já se arrumou para ir para o trabalho. Preparou o café da manhã das crianças e só falta colocar o uniforme. Você já pediu mais de 5 vezes e seu filho ainda está ali fazendo manha. Você já começa a pensar na bronca que vai levar do seu chefe por chegar atrasada mais uma vez. O nervosismo toma conta. Você perde o controle, começa a gritar, a ameaçar deixar de castigo, ficar sem televisão e às vezes a raiva é tanta que você não sabe mais o que fazer e acaba até dando umas palmadas. Com a cabeça fria, você se arrepende de ter perdido o controle e não ter conseguido contornar a situação. Nesse momento, vem a culpa. Não sirvo para isso. Não nasci para ser mãe. Sou uma péssima mãe. Meu filho não tem jeito. Relembra até os avós dizendo: essa criança é muito mimada. Eu sei como é se sentir assim. É horrível. E eu falo com propriedade de quem já passou por isso. Cansada dessas situações, eu decidi estudar sobre desenvolvimento infantil e desenvolvi um método que desativa os gatilhos do mau comportamento. Esse método mudou a minha maternidade. Meu filho, que fazia birras por tudo, era pego mentindo, respondão, vivia tendo reclamações na escola, passava horas e horas em telas, hoje vai embora do parquinho sem chororô, nunca mais me chamou de chata numa discussão, sabe expressar seus sentimentos através de palavras e não através de explosões emocionais, vai pro banho e faz o dever de casa na hora combinada. E nas reuniões escolares é só elogios. Tudo isso aconteceu porque eu desenvolvi o método Despertar de uma Nova Mãe, que desativa os gatilhos do mau comportamento. E nessa aula eu vou te ensinar uma das estratégias do meu método, a técnica do espelho invertido, que você já vai poder aplicar hoje mesmo aí na sua casa. Mas antes de entrarmos no conteúdo, é importante eu esclarecer alguns pontos e deixar claro para quem é essa aula. Para quem é essa aula? Para mães de crianças de 4 a 12 anos que estão cansadas dos maus comportamentos dos filhos e querem uma solução. Para quem tomou a decisão de mudar. Para quem decidiu, de uma vez por todas, estudar e parar de ouvir a opinião dos outros. Para quem decidiu proporcionar uma educação de qualidade para os filhos, decidiu romper o ciclo da explosão, desrespeito, criação antiga, não acredita mais na educação tradicional. Para quem quer parar de ouvir críticas construtivas da sogra, tia, vizinha que criaram filhos que hoje em dia têm depressão, ansiedade, compulsão alimentar, abuso de álcool. Agora, para quem não é essa aula, se você está em busca da fórmula mágica da obediência ou de técnicas de manipulação da criança, essa aula não é para você. Pais que não estão pensando em respeitar a criança, mas sim somente resolver os seus próprios incômodos, não recomendo assistir essa aula. Vou contar um pouquinho da minha história. Aos 22 anos, tive uma gravidez não planejada. E aos meus 23, nasceu Davi. E ao contrário do que todos dizem, não nasceu uma mãe. Não. E não mesmo. Eu estava totalmente despreparada para aqueles choros a cada 30 minutos. Nunca era peito, fralda suja, cólica, sei lá o que era. A minha vontade era de devolver para a cegonha, mas isso era impossível.
Eu já não tinha mais tempo, nem mesmo de fazer uma mísera refeição sossegada. Ele chorava o dia inteiro. Eu não dava colo, porque diziam que ia ficar mimado. Mas tinha uma hora que meus ouvidos já não aguentavam mais. E então, vem pro colo, bebê. Teve uma vez que até minha vizinha bateu na minha porta para saber se estava tudo bem. Tamanho era o choro dele. Me diziam que conforme fosse crescendo, ia melhorando. Mas, sinceramente, os desafios só foram aumentando. E a cada ano que passava, pois agora, além de chorar, também se jogava no chão, naquela birra sem fim. Depois, mais velho, começou a dar respostas mal educadas. E eu pensando, imagina como será na adolescência se continuar assim. Até que um dia eu estava assistindo um documentário na televisão sobre uma pessoa que pretendia escalar o Monte Everest. E ela explicava que para essa aventura era preciso estudar muitos os caminhos onde ela iria passar, pois era uma viagem sem volta, que não poderia ser interrompida antes de chegar ao cume. Na hora, me veio a comparação da escalada ao Everest com a maternidade, uma viagem sem volta. Assim como eu não tive a opção de devolver o Davi para a cegonha, o cara do Everest não podia desistir no meio da escalada. E por isso ele estudou tanto para essa aventura. Aí comecei a me questionar. Por que eu não estudei sobre comportamento infantil antes, já que eu estava embarcando numa viagem sem volta? E o pior, porque eu ficava escutando palpites da sogra, da vizinha, da tia, sendo que elas também não haviam estudado. E além do mais, seus filhos criados estavam longe, bem longe, de serem emocionalmente saudáveis. Após 9 anos de uma maternidade caótica, eu resolvi buscar conhecimento. Comecei a estudar disciplina positiva e apego seguro, que são as raízes do meu método, que eu desenvolvi, o Despertar de uma Nova Mãe. A partir de então, eu comecei a identificar quais eram os gatilhos do mau comportamento do meu filho. Mais do que identificar, eu aprendi a desativar esses gatilhos. Agora é a hora de você pegar um papel e uma caneta para fazer as anotações e futuramente aplicar aí na sua casa. Bom, primeiro de tudo, para conseguirmos entender os sentimentos dos nossos filhos, precisamos primeiro entender os nossos. O que você pensa e sente na hora da birra da sua criança? Já se fez essa pergunta? Para criar um filho com maturidade emocional e autorregulação, você precisa obrigatoriamente ser uma mãe que está disponível para acolher as necessidades emocionais do seu filho. Logo, vou te explicar como funciona o cérebro humano com a palma da sua mão. Esta área representa a coluna vertebral e o tronco cerebral, responsáveis pelas respostas de luta, fuga ou paralisação. O polegar representa a amígdala, onde as memórias iniciais que geraram medo, insegurança estão armazenadas. Ela trabalha junto com o tronco cerebral. Isso representa o córtex. O córtex pré-frontal é onde o pensamento racional e controle emocional ocorrem. Essa região do cérebro inicia seu desenvolvimento aos 3, 4 anos de idade e só estará totalmente pronta aos 25 anos. E é por essa razão que crianças são mais reativas e costumam ter explosões emocionais com frequência. O que acontece quando alguém te tira do eixo e você perde a cabeça? Nós surtamos. E é exatamente
nesse ponto do cérebro que o que eu chamo de espelho invertido atua. Nesse momento, o nosso córtex pré-frontal não está funcionando. Nesse estado, não podemos pensar ou nos comportar racionalmente. Se você ainda não pegou, agora é a hora de você pegar papel e caneta. Quero então te ensinar uma técnica que você vai aplicar ainda hoje aí na sua casa. A técnica do espelho invertido. Assim como um espelho que reflete uma imagem invertida, quando você levanta a mão esquerda, parece que está levantando a mão direita, não é? O mau comportamento do seu filho tem um objetivo inverso ao que ele aparenta ter. Parece um pouco contraintuitivo, mas assim como o espelho invertido, quando o seu filho se comporta de um jeito X, se jogar no chão, por exemplo, e você pensa que aquele comportamento é por um motivo de manipulação, na verdade o motivo é outro. E eu vou te ensinar ainda hoje a saber qual esse motivo. É importante você saber que tudo que eu estou te ensinando aqui foi retirado lá do meu curso Criando Limites com Amor. Para você desativar os gatilhos do mau comportamento, eu desenvolvi um quadro, o quadro do espelho invertido. E identificar os significados dos maus comportamentos é o primeiro passo para que você consiga desativá-los. E eu vou te mostrar como você pode identificar o real motivo daquele mau comportamento. Lembrando que uma criança se comporta dessa forma por ainda não ter o cérebro maduro e por algum motivo está se sentindo acuada, insegura. E uma pessoa que se sente assim está com o seu sistema de luta, fuga ou paralisia ativados. No seu papel e caneta, faça um quadro idêntico a esse, onde tenham 4 colunas. Na primeira você põe mau comportamento, na segunda, sentimento da mãe, na terceira, espelho invertido e na última, solução, como agir. Existe um indicativo infalível para saber se a sua criança está insegura, acuada. Esse recurso é algo que já nascemos com ele. Está dentro de você, os seus sentimentos. Se na hora do mau comportamento do seu filho, você se sentir aborrecida, irritada, preocupada, culpada, o espelho invertido do seu filho é atenção. Pense aí, que tipo de comportamento te aborrece? Eu me aborreço quando meu filho não vai pro banho na hora que eu peço. Aí você fala, meu filho me fez ficar irritada. Não, seu filho não te fez ficar irritada. Ele só foi o gatilho. Eles não te fazem ficar irritada. Você se faz ficar irritada. O sentimento está acontecendo dentro de você. Ninguém pode te fazer sentir nada, mas aquele comportamento normalmente vai ser o gatilho daqueles sentimentos. Para fazer a criança ir para o banho, você precisa repetir diversas vezes e ainda assim parece que ela não escuta. A criança está agindo assim porque ela adquiriu a crença equivocada. Eu só tenho valor se alguém estiver prestando atenção em mim. Isso é um erro, porque todos nós temos valor, o tempo todo. Qualquer comportamento reativo que você faz como resposta a esses sentimentos ajudará aquela criança a se manter insegura. Isso mostra o quão importante você é. Se a criança está te irritando e você, fica quieta, a gente já falou sobre isso. Se você fizer isso, eu posso te garantir que a criança vai continuar com a mesma insegurança. E a grande maioria dos pais reage. Vou te dar 3 soluções para você agir quando o espelho invertido for a atenção.
redirecionar, tempo para treinamento e sinais não verbais. Logo já vou te explicar tudinho sobre cada uma dessas. Revisando, independentemente do mau comportamento, se você se sentir aborrecida, irritada, preocupada ou culpada, certamente a sua criança está precisando de atenção. Agora que você já conhece o espelho invertido da atenção, vou te dar alternativas para que você possa executar aí na sua casa. Se o espelho invertido estiver sendo atenção, você pode redirecionar. Um exemplo é: filho, neste momento estou ocupada com essa tarefa. Você pode ir brincar com seus brinquedos, com seus carrinhos, e daqui 30 minutos, ou quando o relógio marcar 5 horas, daí depende, né, do nível de compreensão da sua criança, a mamãe estará disponível para você. Importante, leve a criança até os brinquedos da sua sugestão ou pergunte do que ela quer brincar durante esse tempo. Bonecas ou slime, por exemplo. E após os 30 minutos, tenha verdadeiramente um tempo de qualidade com ela. Se essa situação costuma acontecer muito frequentemente, significa que o potinho de atenção da sua criança está sempre vazio. Isso é um indicativo que precisa inserir na sua rotina mais tempo com ela. A criança não pede o que não precisa. Ela só normalmente pede através do espelho invertido. E nós, adultos, não entendemos a mensagem. Outra maneira de diminuir a insegurança, nesse caso, é reservar tempo para treinamento. Vou citar um exemplo aqui em casa. Meu filho vivia me chamando para preparar o seu lanche. E muitas vezes eu estava ocupada e tinha que parar tudo para atendê-lo. Um dia percebi que eu poderia ensiná-lo alguns lanches simples de serem preparados e fomos ao treinamento. O treinamento deve ser feito de forma lúdica, como se fosse uma brincadeira, mas no fundo a criança estará aprendendo. Após o treinamento, percebi que diminuíram muito as vezes em que ele me chama para preparar, lembrando que não deixou de pedir, pois de vez em quando sente necessidade de atenção, principalmente naquelas semanas em que eu estou trabalhando muito e o potinho da atenção vai se esvaziando. Outra estratégia é combine sinais não verbais. Vou dar outro exemplo para ficar bem claro. Tínhamos muitos problemas na hora de ir para o banho. Eu ficava cerca de 1 hora pedindo e nada. Até que acabávamos brigando. E se você pensou aí, mas o que não ir para o banho tem a ver com atenção? Tem tudo a ver se essa for a forma que a sua criança encontrou de fazer você parar tudo o que você está fazendo para ficar lá dando sermões sobre banho. É uma maneira negativa? Sim, mas não vamos esquecer que o cérebro dela ainda não está maduro. Então, o que você pode fazer é, num dia, combinar com a sua criança de que toda vez que estiver na hora dela ir pro banho e ela esquecer, você irá lembrá-la colocando a toalha de banho no seu colo, sem falar uma palavra. Diga que essa vai ser a brincadeira do chuveiro, por exemplo. Testa aí e depois me conta. Se você se sentir provocada, desafiada, ameaçada ou derrotada, o espelho invertido do seu filho é poder. Eu tenho valor apenas quando sou o chefe, estou no comando ou tenho poder. Você não consegue me forçar. Eu vou te mostrar que eu sou o chefe e ninguém pode me obrigar. Isso é o pensamento invertido. Mas certamente seria muito fácil pensar dessa forma, dado como essa criança está sendo tratada, certo? O adulto, que é muito maior, está ainda gritando com a criança, dizendo o que ela tem que fazer.
que tipo de comportamento você faz quando se sente bravo, desafiado, ameaçado ou derrotado? Briga de volta. Como agir se o espelho invertido do seu filho for poder? Não entre na disputa por poder. Rotina e moral são os chefes. Agora vou te explicar como aplicar isso na prática. Se o espelho invertido for poder, não entre na disputa por poder. Imagina um cabo de força, só tem sentido se os dois lados estiverem puxando. Abra mão do quem manda que sou eu. Primeiramente, para lidar com este espelho invertido, você precisa estar calmo. Se for preciso, afaste-se e respire, faça algo para se acalmar primeiramente. Dê opções. Você pode fazer o dever de casa daqui 30 minutos ou depois do jantar. Qual você prefere? Dar opções faz com que a criança sinta que ela também tem o poder de decisão, que sua opinião conta. A melhor estratégia para a criança que tem constantes brigas por disputa de poder é, num momento em família, estabelecer as rotinas da casa e seus horários e colocar em um mural de fácil visualização da criança. Se ela ainda não estiver alfabetizada, pode ser feito com desenhos que representem essas rotinas. Dê a liberdade dela ajudar nas decisões. Por exemplo, a que horas você prefere fazer a lição todo dia? Estimule que ela mesma escreva ou desenhe o quadro de rotinas. Feito o quadro, ele será o chefe. Quando a criança entrar numa disputa de poder, você pode convidá-la a consultar o mural e decidir o que deve ser feito. Se diante do mau comportamento você se sentir magoada, triste, chateada ou desapontada, o espelho invertido é vingança. Diante de que mau comportamento você se sente magoada, triste, chateada, desapontada? Vingança. Esse é o espelho invertido do seu filho quando você se sente assim. É aquele momento que a sua criança te chama de chata ou até diz que não gosta de você. Ela age assim, pois está pensando: ninguém se importa comigo, eu não pertenço, você não me ama, minha mãe é má, eu vou fazer você se sentir tão mal quanto eu me sinto. A solução nesse caso é o acolhimento. Se o espelho invertido for vingança, você deve lembrar que a sua criança não está se sentindo aceita naquele momento. Portanto, acolha, lide com os sentimentos feridos dela, valide o que ela sente. Não a puna se ela chutou a cadeira e derrubou de propósito as coisas da mesa. Diga o quanto a ama e está ali para ajudá-la a passar por esses sentimentos ruins. Seja o seu porto seguro. Não dê importância aos olhares maldosos que estarão te criticando por acolher na hora da birra. Lembre-se, críticas construtivas só valem de quem construiu algo. Se os seus sentimentos forem desesperançosa, impotente, desesperada, o espelho invertido é inadequação. Que tipos de comportamentos acontecem que ativam o gatilho em você para se sentir desesperançosa, impotente, desesperada? Esse é mais difícil de acontecer, mas se acontece, é um sinal de alerta que sua criança já está com a autoestima derrubada. É aquele momento que você pensa: tudo que já tentei não deu certo. O que eu faço? Nesse caso, o espelho invertido do seu filho é inadequação. Agora, vou te mostrar o que fazer nesse caso. Mostre confiança, incentive tentativas e dê pequenos passos. Se o espelho invertido for inadequação,
Mostre que você acredita nele. Dê pequenos passos, mas não desista do seu filho. Incentive tentativas positivas, por menores que sejam. Concentre-se nos pontos positivos. Não tenha pena do seu filho. Baseie-se nos interesses dele. Aqui eu posso citar o dia que o meu filho foi aprender a fazer o pão com presunto e queijo na torradeira. Algo super possível para uma criança de 10 anos. Ele simplesmente falou que não sabia fazer e não queria aprender, pois faria tudo errado. Logo, eu identifiquei a minha personalidade oculta, que ensino dentro do meu curso Criando Limites com Amor, e entendi o porquê ele estava se sentindo tão incapaz. Começamos com pequenos passos. Na primeira, ele aceitou só olhar. Na segunda, me alcançar os ingredientes. Na terceira, colocar o pão e assim por diante. Tive paciência, pois sabia que iríamos chegar lá. E com criança, a única coisa que não podemos ter é pressa. Um dia eu estava no trabalho, quando recebi uma mensagem do Davi com uma foto e legenda. Consegui. A foto era do pão feito na torradeira que ele havia feito sozinho. Lembra que no começo dessa aula eu dei o exemplo sobre o Everest? Então, já que a maternidade é uma viagem sem volta, a melhor forma de embarcar nessa viagem é com pelo menos um mapa, para estar preparada para o caminho que irá percorrer. Eu não tive esse mapa e sofri por isso. Eu percorri por 9 anos no escuro. Por isso que eu estruturei o meu método Despertar de uma Nova Mãe em um passo a passo para desativar os gatilhos do mau comportamento e ter uma maternidade mais leve. No módulo 1, que eu chamo de módulo dos sonhos, onde você irá definir as habilidades de vida que quer para o seu filho. Precisamos saber onde queremos chegar para saber qual o caminho seguir. O que você almeja para o seu filho? Quais são os sonhos? Já pensou sobre isso? Já no módulo 2, eu vou te ajudar a entender como funciona o cérebro da criança e do adulto. Aqui é importante você entender como funciona a máquina que comanda o nosso corpo. Aqui eu faço um paralelo com um avião. O avião é uma máquina incrível que nos desloca em tempo recorde. Porém, se o piloto não conhecer a máquina que está pilotando, ele não saberá como lidar com as adversidades de um voo. E as consequências podem ser trágicas. Da mesma forma, a maternidade. Se não entendermos a máquina, nosso cérebro, dificilmente saberemos lidar com as situações adversas da maternidade. E aqui as consequências também são trágicas. No módulo 3, vamos aprofundar a técnica que você aprendeu hoje. Vamos entrar de cabeça na técnica do espelho invertido. Qual é a origem da crença equivocada da criança que pensa, por exemplo, só sou importante quando tenho atenção? Como impedir a construção de novas crenças equivocadas da criança? Como reduzir os danos das crenças limitantes já criadas? Já dizia Sócrates: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. No módulo 4 você aprenderá como a sua personalidade influencia nas ações do seu filho. Tendo consciência disso, como usá-la da melhor maneira. No módulo 5, você aprenderá a reconhecer o seu estilo parental, autoritária ou permissiva. E além de reconhecer, você aprenderá como romper o ciclo da educação tradicional, que aprendemos intuitivamente com nossos pais, avós ou experiências passadas. No módulo 6, depois de definir as habilidades de vida que você quer para o seu filho, entender
como funciona o cérebro, saber o motivo e a raiz por trás de cada mau comportamento, saber como a sua personalidade influencia nas ações do seu filho e romper o ciclo da educação tradicional. Vamos para a parte prática do método, que é você conhecer e aplicar as técnicas de educação firme e amorosa, como o nosso cantinho, colando os pedaços, interrogação ganha de ponto final, momento em família, o poder do sim e muitas outras técnicas de fácil aplicação na sua casa. Vou te dar alguns exemplos cotidianos que mostram o método tradicional de lidar com as situações e como agir usando a educação firme e amorosa. Acabou, pode ir desligando, não é para você chorar. Você já está há mais de 1 hora assistindo o desenho? Você acha isso pouco? Da próxima vez não vou deixar tempo nenhum para você ver o que é bom. Vamos desligar o desenho? Tá, não precisa chorar, eu deixo mais um pouquinho, só mais um pouquinho, tá bom? Bom, já foram 10 minutos, agora vamos desligar? Não chora, tá, pode ficar o tempo que você quiser. A criança precisa de previsibilidade para conseguir lidar melhor com a frustração dela. Então, temos que informar antes de desligar, pelo menos algumas vezes, e quando desligar, aceitar que a criança ficará desapontada e acolhê-la. Filho, faltam 30 minutos para desligar o desenho, certo? Faltam 10 minutos. Faltam 5 minutos. Agora tá na hora de desligar. Dá o celular pra mamãe. Obrigada. Tudo bem, pode chorar. Eu sei que tu tá triste, chateado. Tudo bem, a mãe te entende. Eu sei que tava muito legal esse desenho, mas realmente já passou da hora de olhar por hoje, tá bom? Outro exemplo, jeito errado. A criança grita com a mãe e as pessoas julgando. Como a mãe permite? Aí a mãe bate, grita mais alto, tira benefícios, castiga. Jeito certo. Entender o porquê a criança está fazendo aquilo, com base na técnica do espelho invertido que você aprendeu hoje. E fazer a resolução de acordo com o sentimento. Você pode consultar as anotações da aula. Então, se você se interessa por esse assunto, quer se aprofundar no tema, se tornar uma mãe mais preparada para lidar com os desafios da maternidade, eu te convido a fazer parte do meu curso, Criando Limites com Amor. As vagas estão abertas e você pode ainda hoje já ter acesso às aulas. Além das aulas gravadas, você também terá acesso ao nosso grupo de apoio no WhatsApp, que sou eu, pessoalmente, respondendo as dúvidas das mães e te ajudando todos os dias a aplicar as técnicas que eu ensino no Criando Limites com Amor. Então, se você quer desativar os gatilhos do mau comportamento e aproveitar um almoço em família no restaurante sem precisar dar o celular ou tablet para as crianças ficarem quietas, ver seu filho indo para o banho e fazendo o dever de casa na hora combinada, não precisar mais levantar a voz com seu filho e parar de ouvir ele te chamando de chata, te convido a fazer parte do curso Criando Limites com Amor. Basta clicar no link abaixo e fazer a sua inscrição.